Você já passou por uma crise de idade que vem junto daquela crise de identidade? Geralmente a gente passa por isso quando a gente tem uns 30, 40, 50. Eu não posso nem falar 40, 50 porque eu ainda não tenho essa idade. Mas quando eu fiz 30, eu passei por uma leve crise de identidade, tá? Nossa, eu comecei os próximos 10 anos, né? Que daí a gente vai botando em bloquinho de 10. Então assim, isso acontece tanto com pessoa quanto com empresa. Porque pessoas e empresas são marcas. E aí aqui é que tá o pulo do gato. Só que tem um detalhe, se empresas e pessoas são marcas, quando a gente tem uma crise dessa, como é que a gente se livra dela? Como é que a gente começa a solucionar? Bom, quando a gente está no campo de pessoas, a gente tem psicólogo, livro de autoajuda, a nossa religião, né? Terapia. A gente tem várias coisas, vários gatilhos que dá pra gente ativar para poder solucionar essa crise de idade. Eu vou chamar de crise de identidade porque ela vem acompanhada da idade. Geralmente quando a gente faz 10 anos a mais do que a gente tem, a gente começa uma crise dessa, aos 40, aos 50. Isso é comum entre todas as pessoas, mas é comum também entre muitas empresas, tá? E como a gente tá falando aqui de marca, eu preciso trazer para ti que o livro de autoajuda da parte pessoal, da crise pessoal, nas empresas se chama Brand Book. Tá? Quando a gente está falando de ter um psicólogo na parte pessoal para poder te ajudar a refletir, para poder traçar caminhos, estratégias específicas de pensamento, de racionalização para que você vá tratando seus traumas, as suas questões, quando a gente olha para as empresas, a gente está falando de estratégia de marca, estratégia de posicionamento. E quem é que faz isso? Somos nós, os estúdios de estratégia de marca, tá? Então eu queria trazer um pouco dessa abordagem aqui para que a gente consiga linkar a crise de idade que a gente tem no lado pessoal com a crise de posicionamento que a gente tem nas empresas, tá? Eu passei por uma situação nessa semana que foi a seguinte. Eu tenho um amigo muito querido, e ele fez aniversário, se eu não me engano, ele fez 31 anos, tá? Ele fez aniversário por esses dias. E ele, a esposa dele me mandou assim, Célio, eu acho que eu quero fazer uma festinha surpresa pro Felipe, porque ele tá numa crise de idade absurda, tá? Eu tive que sair com ele, levar ele pra jantar, sair pra comprar roupa, tudo mais, porque ele tá se sentindo meio estranho, sei lá, eu acho que uma festinha surpresa com os amigos queridos, tudo mais, que ele nem queria fazer festa de aniversário esse ano, eu acho que isso pode ajudar. Tu participarias? Eu falei, mas é lógico que eu participaria, até porque eu já passei por esse lugar e uma das formas que eu me senti mais tranquilo foi tendo essas pessoas próximas a mim. E aí pega essa realidade e olha para tua empresa. Eu vou te contar uma outra historinha agora de um antigo cliente nosso que passou por essa mesma situação, só que focado no business, tá? Ele falava assim, cara, eu entro na minha empresa, eu passo da porta para dentro, eu olho tudo, eu não sinto que eu tô dentro do espaço que eu criei lá atrás. Eu sinto que a minha empresa hoje ela não comunica aquilo que eu preciso que comunique. Eu sinto que não tá legal. Eu sinto que eu não tô conseguindo me conectar novamente com os meus colaboradores, com a minha marca em si, porque a marca ela carrega um significado. A marca ela carrega um posicionamento. Ela é algo dentro do mercado, ela é uma essência, né? Ela marcou clientes, ela marcou fornecedores, pessoas que estão dentro da empresa e principalmente o dono. Então o dono ele vai carregando aquilo ali durante um tempo e chega em determinado momento, se ele lá atrás ele não fez uma estratégia no fio do detalhe, no fio da navalha, e a empresa só foi crescendo, ele vai sentir sim essa dificuldade de olhar para a empresa e falar assim, será que isso aqui não condiz mais com o que eu acredito. Isso aqui não condiz mais com o que eu vendo. Isso aqui não condiz mais com o que eu sinto. E é a mesma coisa com as pessoas. Por quê? Porque empresas são feitas de pessoas. Empresas são feitas de pessoas. Empresa é um conglomerado de pessoas. Então, se a gente passa isso no nosso pessoal, é totalmente compreensível que a gente passe isso no nosso profissional. E aí é que entra o poder da estratégia de marca. Se a gente parar para analisar alguns cases de sucesso, quais são as maiores marcas que a gente olha e fala assim, cara, de longe eu sei que a marca é aquela. Apple, Nike, Nubank, Coca-Cola, McDonald's, são empresas que estão alicerçadas dentro de uma estratégia tão bem posicionada, tão bem construída, com uma narrativa tão bem amarrada, com processos tão claros que
parece que entra ano e sai ano, a Coca-Cola ela faz parte da nossa vida. A Apple ela faz parte da nossa vida. A Nike ela tá todo dia querendo que nós sejamos melhores, querendo que a gente consiga alcançar os desafios que a gente se propôs a alcançar. Então assim, o Nubank, todos os pagamentos você faz pelo Nubank. Então assim, marcas servem para empresas e servem também para pessoas. Então, se você passa por uma crise de identidade no seu lado pessoal, você também vai passar por uma crise de identidade e posicionamento no seu lado profissional. Só que tem um detalhe. No lado profissional, você está lidando com uma engrenagem muito grande. Você está lidando com uma empresa que precisa faturar, com uma empresa que tem toda uma cadeia abaixo dela, tem fornecedores, tem clientes, tem investidores muitas vezes, e a gente precisa do posicionamento para alavancar e diminuir o tempo de uma possível crise ou um possível problema que vai fazer a empresa quebrar ou trazer grandes prejuízos para ela. No seu lado pessoal, as pessoas te amam, não tem uma transação monetária muitas vezes, mas no lado profissional tem. Como marca de negócios, como marca de empresas, eu preciso te alertar. Tenha uma estratégia de marca. Tenha um posicionamento único, tenha uma narrativa da sua empresa, crie um plano de comunicação. Aqui dentro da Três Mundos a gente tem um processo com 3 etapas extremamente simples. A primeira etapa é a de órbita, é a etapa de análise. A segunda etapa é a etapa de aterrissagem. Eu preciso fazer com que o meu cliente saia de onde ele acha que ele está e tenha uma base sólida, para só então eu passar para a terceira etapa, que é a etapa de propulsão. É onde vai alavancar, é onde vai começar a comunicar e é onde os resultados vão aparecer. Esse foi o Insights 3M de hoje. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve, acho que isso já é o básico, né? Se você chegou até aqui é porque você realmente gostou do nosso conteúdo. E aqui no canal da Três Mundos a gente tem conteúdos focados em ir além, porque o estado comum já não basta mais para nós. Então, se você não quer ser só mais um, mas quer ir além do comum, se inscreve no canal para ficar com o sininho ativado para todos os conteúdos que a gente colocar aqui. A tendência aqui de 2025 para 2026 a gente comece um plano de conteúdo com muito mais constância, com muito mais frequência. Então, se você tiver se inscrito, vai conseguir receber isso tudo em primeira mão. E não deixa também de visitar o nosso site. Acesse trêsmundos.com.br para olhar os nossos cases e entender um pouquinho mais da nossa metodologia de trabalho, porque tudo que eu te trouxe aqui nesse Insights 3M tá lá no nosso site, só que escrito de outra forma. E se precisar de algum orçamento, se quiser ter uma estratégia de marca criada pela Três Mundos, entra no nosso site, toca no botãozinho de WhatsApp ou envia um e-mail pra gente e eu vou ter o prazer de te responder. Então ficamos até o próximo Insights 3M. É isso aí.